Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de titulação ácido-base. Só que antes disso, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar a par das novidades, deixe seu like e o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Belezinha? Ah, e um agradecimento especial. Gostaria de agradecer o Laboratório Exata pela parceria na realização desse vídeo. Para quem não conhece, o Laboratório Exato, localizado na região sudoeste de Goiás, no município de Jataí, é um laboratório de referência nacional e internacional em análises de diversas matrizes, solos, fertilizantes, calcário, folha, fármacos, entre outros. Muito obrigado pelo laboratório por ceder o espaço e os equipamentos que nós vamos estar utilizando hoje. Vamos pro vídeo então, pessoal? No vídeo de hoje, igual eu comentei com vocês, nós vamos falar a respeito da técnica de titulação. Só que para você entender o que vem essa titulação, você precisa entender qual que é o conceito ácido-base, ou seja, o conceito de reações de neutralização. Vamos para a sala? Dá uma olhadinha. Bom, para você entender o que vem essa técnica de titulação, você vai ter que entender o conceito ácido-base. Ou seja, você vai ter que entender a reação que existe entre um ácido e uma base, também conhecida como reação de neutralização ou salinificação. Chama de salinificação, pessoal, porque é a ação de produzir um sal. Vem aqui. Quando você tem um ácido e entra em contato com uma base, você produz então um sal e uma água. De acordo com a seguinte equação, o ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius, é aquela substância que libera H+. Base é aquela substância que libera o H-. Essa reação ela é dita como uma reação de dupla troca. O que vai acontecer aqui? O hidrogênio, quando em contato com a hidroxila, ele forma água, H2O, certo? E é importante que você entenda o seguinte, pessoal, que para cada hidrogênio será necessário uma hidroxila. Ou seja, cada H+ neutraliza uma hidroxila e cada hidroxila neutraliza um hidrogênio, certo? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui um ácido que tem X hidrogênios ionizáveis. O que é esse X hidrogênios ionizáveis? É falar assim, ele é um diácido, ele é um triácido, ele é monoácido. O que quer dizer isso? Quando você fala que ele é um monoácido, quer dizer que ele libera só um hidrogênio, também chamado de monoprótico. Ah não, ele libera 2 hidrogênios. Opa, diprótico, é um diácido. Então, o X ele representa o número de hidrogênios que esse ácido libera. E o Y representa o número de hidroxilas que essa base libera. É uma monobase, libera só uma hidroxila. Ela é uma dibase, libera 2 hidroxilas e assim sucessivamente. Aqui eu já estou colocando os coeficientes estequiométricos, mas já a gente chega aqui para você entender melhor. O que eu quero que você entenda é, observem, o hidrogênio liga com a hidroxila, e o cátion, que é o metal que vai estar ligado com a hidroxila, né, geralmente um metal, ele liga com o ânion do ácido. Porque olha aqui, ó, o hidrogênio é H+. Esse X, ó, é por conta da carga do ânion. Então, A menos X. E esse Y veio da carga do cátion. Então, mais Y. Quando eles se conectam, ó, devido à teoria de cruzamento de cargas, formulação dos compostos lá, da fórmula dos compostos iônicos, né, melhor dizendo, você tem aqui, ó, a carga do cátion era mais Y, então o Y vem para cá, e a carga do ânion era menos X, o X vem para cá. Eu vou mostrar para vocês nas equações essa situação aqui. Aqui é só mostrando de maneira genérica. E aqui eu tenho a formação de água. Vamos pegar um exemplo que eu acho que vai ficar melhor. Então o que acontece, ó? Aqui eu tenho então um ácido monoprótico e uma monobase, ou seja, um hidrogênio e uma hidroxila. Então, nós temos H+, Cl-, que é o cloreto, o cátion, sódio e o ânion hidroxila. O positivo liga com o negativo, o positivo liga com o negativo. É uma reação de dupla troca. O Na ligado com Cl, NaCl. Observem, a carga era mais 1, aqui era menos 1, 1 veio para cá, o 1 veio para cá. Uai, mas a gente não representou. 1 na química a gente não representa nas fórmulas, já se subentende. Um sódio e um cloro, tudo bem? E H com OH forma pra gente, ó, H2O. Se eu observar, essa equação já está balanceada. O que é estar balanceada? A quantidade de átomos nos reagentes é igual dos produtos. Quer ver? Presta atenção. Um hidrogênio com mais um, tem 2 hidrogênios desse lado. 2 hidrogênios aqui, perfeito.
um sódio, um sódio, um cloro, um cloro, um oxigênio, um oxigênio. Então a proporção estequiométrica é, a cada 1 mol desse ácido, eu preciso de 1 mol dessa base, formando pra gente 1 mol do sal e 1 mol de água. Certo? Beleza. Agora, observem essa equação de baixo. Eu tenho diácido. Eu tenho um ácido que libera 2 hidrogênios ionizáveis. E ele está reagindo com uma base que libera só uma hidroxila. Para cada 1 hidrogênio, eu preciso de uma hidroxila para que ocorra a neutralização. De novo, para cada 1 hidrogênio, para cada 1 H+, eu preciso de uma hidroxila. Esse ácido aqui, ele libera 2 H+. Logo, se ele está reagindo com uma base que libera só uma hidroxila, para cada 1 desse ácido, eu vou precisar de 2 dessa base. De novo, esse ácido libera 2 H+. Cada H+ precisa de uma hidroxila. Como essa base libera só uma hidroxila, então eu vou precisar de 2 mols dessa base para neutralizar esse ácido. Quer ver que vai dar certo? Ó, o H+, o 2 que apareceu aqui é a carga do ânion, que é o SO4, 2-, também chamado de sulfato. Sódio mais 1, hidroxila menos 1. Positivo liga com negativo, positivo liga com negativo. Então olha aqui, ó. O Na ligado com o SO4 vai formar Na2SO4. Observem, a carga do ânion veio para cá. Uai, João Vitor, e a carga dele, por que não veio para cá? Porque é mais 1, certo? Tem um aqui, mas a gente não representa, tá? E o hidrogênio ligado com o OH formou H2O. Essa equação ela não está balanceada. Observem, um sódio, 2 sódio. 2 hidrogênios com mais 1, 3. E aqui tem 2. Então essa equação não está balanceada. Então vamos balancear ela. Ó. Isso aqui tem 2 sódios, a gente vem aqui ó, e coloca um 2 aqui. Beleza. Agora, ó, um sulfato, um sulfato. Vamos ver de hidrogênio agora? 2 hidrogênios com mais 2, 4. Aqui só tem 2. Então vem aqui, ó, coloca 2. 2 vezes 2, 4. Vamos ver o oxigênio. 4 oxigênios mais 2 vezes 1, 2. 2 com mais 4, 6. 4 com mais 2, 6. Então essa equação ela está balanceada. Então a proporção estequiométrica é a cada 1 mol de ácido, eu preciso de 2 mols da base para formar 1 mol de sal e 2 mols de água. E faz sentido, né, pessoal? Porque olha aqui, ó, esse é um ácido diácido. Né? Ele libera 2 hidrogênios. E essa é uma monobase, libera só uma hidroxila. Se a cada hidrogênio eu preciso de uma hidroxila, logo faria sentido eu ter 2 mols nessa base. O que eu quero que você entenda? João Vitor, toda vez eu vou ter que fazer a reação? Sim e não. O que eu quero que você entenda é um macete aqui, ó. Presta atenção. O número de hidrogênios é o coeficiente estequiométrico da base. O número de hidrogênios ionizáveis é o coeficiente da base. E o número de hidroxilas liberadas por uma base é o coeficiente estequiométrico do ácido. Nossa, João Vitor, será que isso sempre dá certo? Quando o número de hidrogênios e o de hidroxilas forem diferentes entre si, vai dar certo. Quando for 1 e 1, proporção estequiométrica é 1 para 1. Porque olha aqui, ó, liberou um hidrogênio, uma hidroxila. Agora, por exemplo, você tem uma de base e um diácido, pode usar esse macetinho aqui. Vai dar certo também. Só que aí você vai encontrar coeficientes que não são os menores possíveis. Mas depois você simplifica. Então, olha aqui, ó. Quer ver? Eu posso colocar um exemplo aqui embaixo para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Vamos ver se vai dar certo? Olha aqui, ó. Eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis e eu tenho uma tribase que libera 3 hidroxilas. Então, o que eu tenho que pensar? O número de hidroxilas é o coeficiente do ácido. E o número de hidrogênios é o coeficiente dessa base. Será que vai dar certo? E o produto entre eles é o coeficiente da água. Vamos ver? O sal formado aqui vai ser H+, sulfato. Aqui o alumínio tem carga 3+, NOx fixo, né? E a hidroxila menos 1. Então, ó, positivo liga com negativo. Ó, o alumínio
ligando com o SO4, olha o que vai acontecer. Aqui não era um 2, menos 2, ó. Então o 2 aparece aqui. E aqui não era mais 3, agora a carga não é 1 igual aqui. Então, ó, vai aparecer entre parênteses o 3 aqui, certo? Mais água. E aí, ó, o produto entre eles, 3 vezes 2, 6. Será que essa equação já está balanceada? Vamos ver? 2 alumínio, 2 alumínio. 3 enxofre, 3 enxofre. Vamos ver os hidrogênios. 3 vezes 2, 6. Mais 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6. 6 com mais 6, 12. Beleza. 6 vezes 2, 12. Bacana. Agora vamos ver o oxigênio. 3 vezes 4, 12. Mais. Então tem 12 aqui. 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. 6 com mais 12, 18. 3 vezes 4, 12. Com mais 6, 18. Então a proporção estequiométrica é 3 para 2 para 1 para 6. Então entenda, o número de hidrogênios é o coeficiente da base, coeficiente estequiométrico, e o número de hidroxilas é o coeficiente do ácido. E aí o que eu tinha falado para vocês? Por exemplo, se você tem essa reação aqui, ó, entre um de ácido e uma de base, vai dar certo? Vai. Mas você não vai encontrar os coeficientes maiores. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Observem aqui. O que acontece? Ó. 2 hidrogênios, então a gente vem aqui e põe um 2. 2 hidroxilas, a gente vem aqui e põe um 2. E o produto entre eles, pá. Só que o que acontece? Ó. 2 magnésio, aqui tem só 1. Se você colocar um 2, você já balanceou essa equação. Quer ver? Ó. 2 magnésio, 2 magnésio. 2 SO4, 2 SO4. 2 vezes 2, 4. Com mais 4, 8. 4 vezes 2, 8. Olha o oxigênio. 2 vezes 4, 8. Mais 2 vezes 1, 2. Com mais 2, 4. 4 com mais 8, 12. 2 vezes 4, 8. Com mais 4, 12. Então essa equação está balanceada. Só que dá para você simplificar. Dá para você simplificar tudo aqui por 2. Então a proporção estequiométrica é 1 menor, né? Para 1, para 1, para 2. Nesse caso, a melhor dica que eu dou é, quando que você vai poder usar esse macetinho aqui, tipo, de boa, vai rápido, que vai tranquilo? Quando o número de hidroxilas e de hidrogênios for diferentes. Sempre vai dar certo. Olha aqui, ó. O número de hidrogênios ionizados era 2. E aqui, ó, era 3. Pode usar que vai dar certo. Quando for 1 para 1, um hidrogênio e uma hidroxila, você sabe que a proporção é 1 para 1, tudo bem? Agora, quando elas forem iguais, faz a reação. Ah, João Vitor, eu posso usar e depois simplificar, igual você fez? Pode, não tem problema. Então, fixando. A reação ácido-base é uma reação de dupla troca, aonde o ácido neutraliza a base e vice-versa, formando como um produto um sal e uma água. Tá, mas o que isso tem a ver com a titulação? Antes de você entender a técnica, vamos falar um pouquinho sobre o ponto de equivalência. O ponto de equivalência é o local onde a quantidade de ácido neutralizou totalmente a quantidade de base e vice-versa. Ou seja, é o ponto onde a reação química parou, tecnicamente. Então o meio estaria neutro, estaria num pH ali a 25 graus Celsius, né, aproximadamente de 7, só para vocês entenderem. Então, tipo, neutralizou. Não teria nenhum excesso de base e nenhum excesso de ácido. Tá. A gente sabe a concentração molar. O que vem a ser concentração molar, que eu representei por esse M bonito aqui? A molaridade. É o número de mols do soluto, quantos mols tem, dividido pelo volume da solução. Então, se eu quero calcular o número de mols do soluto, o volume está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, o número de mols do soluto é igual à concentração vezes o volume da solução. Tá, por que eu estou fazendo essa analogia? Para você fazer ter o seguinte pensamento, presta atenção. Tá vendo que existe uma proporção estequiométrica entre a quantidade de ácido e a quantidade de base? Então existe uma proporção. Esses dois pontinhos aqui, pessoal, é para indicar proporção. Então existe uma proporção entre o número de mols de ácido e o número de mols de base. Existe. Beleza.
Então, como é que eu calculo o número de mols de ácido? Simples. O número de mols de alguma coisa é a concentração molar dele vezes o volume da solução. Então, o número de mols de ácido é igual à concentração do ácido vezes o volume do ácido. E o que vai ser o número de mols da base? É a concentração da base vezes o volume da base. E isso aqui é proporcional. Por exemplo, para essa reação, ó, a cada um dele, eu preciso de um dele. Essa reação, a cada um de ácido, eu preciso de 2 de base. E aí eu estou tentando igualar. Eu quero que essa proporção que existe torne-se uma igualdade. Para eu igualar, um lado tem que ser igual ao outro. Agora vamos pensar. Numa reação 1 para 1, onde o número de hidroxilas, o número de hidrogênios, desculpa, e o número de hidroxilas é igual, o que a gente tem que pensar? A cada um de ácido, eu tenho um de base. Então, se eu tenho 5 mols de ácido, eu vou precisar de 5 mols de... finge que esse dedo não é nada. 5 mols de base. Se fosse 2 de ácido, 2 de base, porque é 1 para 1. Então, aqui nesse caso, a concentração do ácido vezes o volume do ácido tem que ser igual à concentração da base vezes o volume da base. Ponto. Agora, por exemplo, nessa situação aqui, a cada 1 mol de ácido, eu preciso de 2 de base. É uma proporção. Isso aqui não é igual. Mas, João Vitor, tem como eu fazer isso aqui ficar igual. Se eu pegar 1 e multiplicar por 2, pôr um 2 aqui, multiplicar, 1 vezes 2 dá 2. Tá. Então, o que eu quero que você pense aqui comigo agora? A cada 1 mol de ácido, eu preciso de 2 da base. Então, se eu pegar o número de mols do ácido, como é que eu calculo o número de mols do ácido? A concentração dele vezes o volume dele. E multiplicar pelo coeficiente da base, eu igualo essa equação. E aí a gente chega na fórmula de titulação genérica. Olha aqui, ó. A concentração do ácido vezes o volume do ácido vezes X. E o que é X? X é o coeficiente estequiométrico da base. Só que o coeficiente estequiométrico da base, igual a gente viu aqui, ó, ele representa o que pra gente? O número de hidrogênios ionizáveis. Então, você pode colocar essa fórmula assim, ó. A concentração do ácido vezes o volume do ácido vezes o número de hidrogênios ionizáveis, talvez fique mais fácil para você guardar na cabeça, vai ser igual a concentração da base vezes o volume da base vezes o coeficiente estequiométrico do ácido. Só que quem que é o coeficiente estequiométrico do ácido? O número de hidroxilas. Então, a fórmula genérica da titulação é a concentração do ácido molar, mol por litro, vezes o volume do ácido, vezes o coeficiente estequiométrico da base, que é o quê? O número de hidrogênios ionizáveis do ácido, é igual à concentração da base, vezes o volume da base, vezes o número de hidroxilas que ela libera. E o número de hidroxilas que ela libera é o que pra gente? O coeficiente do meu ácido. Tá vendo? Bom, essa é a fórmula geral da titulação. Vamos voltar para o laboratório, aprender um pouquinho agora sobre o indicador, entender a técnica e aí a gente volta para cá para fazer então a continha. Presta atenção. Bom, agora que você entendeu o que vem a ser uma reação de neutralização e como que ela ocorre, você está preparado para entender então a titulação. Só que antes de a gente falarmos propriamente dito da técnica, vamos falar um pouquinho a respeito do indicador. E o indicador não está aqui. Um momento. Tcharam! O indicador está aqui. Fenolftaleína. Vamos fazer aqui um experimento bem prático. Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar um pouquinho de fenolftaleína e vou pingar na solução de ácido sulfúrico, certo? Que inclusive é a solução que nós não sabemos a concentração. Já vou pingar aqui. Bom, pingando um pouquinho, a gente observa ó, que a solução fica incolor, certo? Então, a fenolftaleína em pH ácido é incolor. Agora, se eu jogar a fenolftaleína numa solução de hidróxido de sódio, observem, ela ficou rosa. Então, ela fica rosa em pH alcalino.
É importante entender a respeito da fenolftaleína porque a partir dela nós vamos conseguir identificar o ponto de equivalência ou ponto de viragem. Uma vez entendido como que funciona o indicador ácido-base, vamos entender o que vem a ser titulação. Titulação é uma técnica volumétrica que, por meio de uma solução que nós sabemos a concentração, nós conseguimos determinar a concentração de uma solução desconhecida. Basicamente, nós vamos precisar da bureta, que vai me informar o volume gasto do titulante. O que é o titulante? É a solução que nós sabemos a concentração. Um suporte para justamente dar um amparo aqui para a bureta, e nós vamos precisar de um Erlenmeyer, certo? No Erlenmeyer, eu coloco o volume da solução desconhecida para determinar a concentração dela. Beleza. Bom, então por meio de 3 dados, a concentração da solução conhecida, o volume gasto dela e o volume que eu tirei da amostra desconhecida, eu consigo determinar a concentração dela. No experimento de hoje, nós estamos titulando uma solução de ácido sulfúrico com uma solução de NaOH cuja concentração é 0,1 mol por litro. Então nós vamos titular uma solução de ácido sulfúrico que nós não sabemos a concentração com uma solução de NaOH que tem concentração 0,1 mol por litro. Beleza, eu decidi tirar da minha amostra desconhecida 10 ml. Então da amostra do ácido eu estou tirando 10 ml dela. Beleza. Tirei 10 ml. No início do vídeo, quando a gente testou a questão dos indicadores, lembra que eu já tinha colocado fenolftaleína aqui? Mas, melhor pecar pelo excesso do que pela falta, eu vou pingar aqui só mais uma gotinha para não ter perigo, né? Porque titular sem indicador não resolve nada. Então, beleza, incolor. Então agora eu vou começar a titular com a minha mão esquerda. Eu vou abrir na torneirinha e com a direita eu vou agitando a solução. Quando que eu vou saber que a reação parou? Quando a solução ficar rosa. Então, vamos lá. Observem que à medida que o NaOH vai caindo, a solução vai ficando rosa. Chegou! Putz! Rosa clarinho, vocês conseguem ver? Nossa, ixi, vou tentar pôr um fundo branco para vocês. Aqui, ó, tem um rosa clarinho. É esse o ponto, hein, gente? Vamos lá, vou deixar mais uma gotinha. Tchum! Olha a diferença. Tá vendo? Beleza. Com isso, nós gastamos 10,5 ml para chegar nessa solução. Observem, gente, que agora, ó, só adiciona NaOH, ó, 10,5 foi gasto, ó. Então, o primeiro ponto de viragem é aquele rosa bem clarinho que vocês viram. Aí eu deixei pingar mais um pouquinho só para vocês verem a diferença. Observem o meme aí. Então, expectativa e realidade. Bom, pessoal, então gastamos 10,5 ml. Agora, vamos voltar para a sala e vamos determinar a concentração dessa solução de ácido sulfúrico? Bom, então recapitulando os dados, o que nós temos? A concentração molar da base, que é o meu titulante, solução conhecida, que é colocada lá na bureta, tem 0,1 mol por litro. O volume gasto que foi me informado pela bureta foi de 10,5 ml. Qual é a concentração do ácido, no caso uma amostra de ácido sulfúrico, sabendo que eu tirei um volume que eu coloquei lá no Erlenmeyer para reagir de 10 ml da minha solução original? Bom, vamos pensar? A reação entre o ácido sulfúrico e o NaOH é de uma proporção 1:2. Por quê? Porque o número de hidrogênios corresponde ao coeficiente estequiométrico da base e o número de hidroxilas corresponde ao coeficiente estequiométrico do ácido. A gente já viu isso. A reação é 1:2, certo? Beleza. Então, usando a fórmula que nós vimos, nós temos a concentração molar do ácido vezes o volume do ácido que foi gasto ali, né, retirado ali, multiplicado pelo coeficiente estequiométrico da base, que é 2, ou em outras palavras, a concentração molar do ácido vezes o volume do ácido vezes o número de hidrogênios que ele libera tem que ser igual à concentração da base vezes o volume da base multiplicado pelo coeficiente estequiométrico do ácido. Em outras palavras, o número de hidroxilas que ele libera, que no caso aqui é 1. Então vamos substituir os valores? Concentração do ácido eu não sei,
O volume de ácido eu escolhi, 10 ml. Isso aqui é uma pergunta muito importante que os alunos fazem. João Vitor, isso aqui não é mol por litro? O volume não deve estar em litros? Excelente pergunta. Isso aqui não é uma igualdade? Se você colocou ml aqui, a igualdade te permite colocar ml aqui do lado. Então, se aqui você pôs ml, aqui você pôs ml, tá igual, tá bacana. Agora, se você põe litro aqui, aqui você põe litro, dançou. Ou, se você põe litro aqui, aqui você põe ml, dançou. Então, continuando, então a concentração do ácido, não sei, o volume que eu usei foi 10 vezes 2 é igual. A concentração da base, que é o meu titulante, foi 0,1. O volume que eu gastei, 10,5 vezes 1, acaba dando esse valor. Então, vamos fazer as continhas? 2 vezes 10, 20. Então, 20 vezes a concentração do ácido vai ser igual. 0,1 vezes 10,5 vai dar 1,05. 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ó, a concentração molar do ácido vai ser 1,05 dividido por 20. Isso aqui vai dar, a concentração do ácido vai ser 0,0525 mol por litro. Então, a concentração dessa amostra de ácido sulfúrico era de aproximadamente 0,05 mol por litro. Belezinha? Bom, vamos voltar para o laboratório para finalizar o vídeo então. Bom, pessoal, encerramos mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like e o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Mais uma vez, agradeço o Laboratório Exata pela parceria. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.